A grande verdade é que não precisamos do que parecemos precisar. O que precisamos é a percepção e realização de Deus. E isso é tudo de que precisamos. Para você que esse conteúdo faz sentido, existe agora uma maneira simples de contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou na Magazine Luiza, antes de finalizar a compra, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você compra normalmente, paga o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada, fortalecendo o canal. Bom, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco para compartilhar a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Mestre, nós temos uma pergunta de um membro aqui no canal que fez o seguinte comentário. Eu tento me observar, mas não sei bem como fazer. O que é a autoobservação? Repare, Gilson, aqui a pergunta é: eu não sei como fazer, você diz. E depois termina perguntando o que é esta autoobservação. Quando você diz tento me observar e não consigo, quando você olha, o olhar é uma coisa muito simples. A dificuldade é que nós colocamos alguém no olhar para gostar do que está vendo ou não gostar, para achar bonito ou feio, para concordar com aquilo que está vendo ou discordar daquilo. Essa é a dificuldade. Quando você diz não consigo me auto-observar, é porque você coloca alguém para fazer isso. Esse alguém é o observador. Você pergunta o que é auto-observação? É a direta observação sem o observador. Nós temos dificuldade de não colocar o observador porque há uma confiança muito grande de que existe alguém vendo as coisas, enquanto que na realidade é só o olhar. Mas o nosso condicionamento psicológico, o nosso modelo mental de sentir dentro das experiências é de alguém tendo essas experiências. No caso aqui, é de alguém tendo este olhar. Não há uma separação entre esse que observa e aquilo que ele está vendo. Não há uma separação entre o observador e aquilo que ele está observando. Aquilo que ele está observando é parte dele mesmo. Quando você, por exemplo, está triste e pensa em si mesmo, neste momento você se separa como o observador. A presença deste eu separado da tristeza. No entanto, quando você está triste, a tristeza e você não se separam. É a presença do pensamento, o elemento da separação. É a presença do pensamento, a presença do pensador, do observador que se separa para fazer algo contra a tristeza, ou para justificar a tristeza, ou explicar a tristeza. Essa é a dificuldade. Mas esse olhar é só o olhar. É como quando você escuta um pássaro cantando. A não ser que um pensamento surja dentro da sua cabeça falando alguma coisa sobre aquele pássaro, o nome dele. Por que é que ele não canta diferente? A não ser que pensamentos desse tipo surjam na sua cabeça enquanto
pássaro está cantando, haverá apenas o escutar e não alguém escutando. Quando é que colocamos um observador ouvindo este pássaro? É quando o pensamento interfere e cria e produz e imagina uma identidade para analisar, gostar, não gostar, pensar sobre o pássaro e assim por diante. Então, o que é a ciência da autoobservação? É simplesmente escutar, é simplesmente olhar, sem se envolver com a experiência. Quando alguém lhe elogia, não é só o escutar o elogio. A mente, de imediato, situa uma identidade presente, que é o eu, para gostar desse elogio, para gostar da pessoa que fez o elogio. Então ocorre esta separação entre o observador e a coisa que está surgindo, aparecendo. Então aquilo que está sendo observado deixa de ser observado porque está sendo observado a partir de um centro, que é o eu, o ego, o observador. Nós temos sempre a presença da observação, da pura observação, quando o elogio acontece, ou a crítica acontece. Mas como o nosso modelo, o nosso hábito, o nosso condicionamento mental é de interferir com a experiência para gostar ou não gostar. Então nós colocamos o observador, colocamos este eu, este ego. Não há como ter uma verdadeira aproximação da vida desta forma, que é o que nós temos feito. O nosso modelo de comportamento na mente presente em cada um de nós, que é a mente egóica, que é a mente condicionada, que é a presença desse condicionamento mental, é nesta desatenção. É na desatenção que surge o pensador, o observador, aquele que gosta ou não gosta, aquele que aceita ou não, aquele que compara, julga, avalia, rejeita, aprecia ou não. Portanto, não há esta autoobservação. A autoobservação é a observação sem o eu. A expressão autoobservação não é a melhor. Como sinônimo, nós usamos aqui também expressões como autoinvestigação. Mas a investigação é o olhar sem o observador. É apenas o olhar. É o se tornar ciente. A autoobservação é o observar. Se tornar inteiramente ciente daquilo que aqui está presente, se mostrando. Quando não interferimos, não colocamos o eu. Essa é a presença da atenção. Isso requer atenção sobre as nossas reações. O que não temos feito. As nossas ações, como elas nascem do passado, elas nascem
de um modelo pré-determinado pelo pensamento e, portanto, nascem como uma resposta reativa. Apenas ficar ciente da reação põe fim a esse elemento que reage, que interage, que interfere. Portanto, estamos diante do autoconhecimento quando há esta atenção sobre as nossas reações. Estamos diante da autoobservação quando o elemento que se separa, que é o eu, o observador, o pensador, aquele que gosta ou não gosta, não está mais presente. Evidente que não estamos diante de algo tão simples, porque todo o nosso padrão de comportamento é de ser alguém, é de ser uma pessoa, é de ser o observador o tempo todo, o experimentador da experiência o tempo todo. Mas aqui estamos exatamente investigando como liberar de nós mesmos a ideia de alguém presente. Como liberar a imagem deste mim, desta pessoa. Apenas tomando ciência, apenas observando, apenas ficando inteiramente ciente do que está aqui, sem reagir, sem interagir, sem interferir. E a verdade se revela. A presença da atenção, ela é real, ela é plena, é verdadeira, quando é só este escutar, observar, constatar. Nós precisamos descobrir a vida como de fato ela acontece, sem a interferência desta sugestão dada pelo pensamento aqui, dentro de cada um de nós, de que alguém aqui está presente, como um elemento que se separa deste momento, que se separa da vida. Nós precisamos descobrir o que é esse encontro com a vida, o que representa o encontro com a morte destas respostas reativas. Se a cada momento uma resposta do passado surge e ela recebe esta continuidade, esse sentido do eu continua vivo. Esse sentido do ego continua atuante. Mas quando esta resposta que vem do passado, que é memória, surge, e nós temos atenção sobre este instante, sobre esta reação não se sustenta. Esse modelo de pensamento não tem mais continuidade. Então, esse eu psicológico se dissolve. Esta é a morte do passado. Portanto, o nosso encontro com o momento presente é um encontro com a morte do que já foi, do que não tem qualquer relevância aqui, que é a presença do passado, que é a presença do pensamento psicológico, da memória psicológica. Estamos juntos? Portanto, essa é a grande descoberta, esta é a grande revelação de que o nosso encontro com a vida é o encontro com o momento, sem o passado. Então, estamos diante do viver e da morte do eu, e da morte psicológica, e da morte da continuidade.
do passado. A revelação desse instante é autoconhecimento. Nesta atenção, que é meditação, seu natural estado de ser é a presença desta visão, desta inteligência, deste novo modo de sentir sobre a vida, de atuar no momento, sem o eu, sem esse mim, sem o ego. É quando esse momento revela esse natural estado de amor, de bem-aventurança, de felicidade. Porque não há conflito, contradição, medo ou sofrimento. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui no canal. Inclusive, esse é um benefício só para os membros, que é a prioridade na resposta das perguntas, além de vídeos e shorts exclusivos para os membros. Para se tornar membro, basta clicar aqui no botãozinho Seja Membro ou Participe. E pagando um pequeno valor mensal, você já tem acesso a todos esses benefícios exclusivos. A pergunta deste membro, mestre, é a seguinte: me sinto separado de tudo que existe. O que é a não dualidade? Ô Gilson, aqui temos mais uma pergunta. Você diz, eu me sinto separado de tudo. Eu me sinto separado de tudo. Sim, o sentimento de ser alguém é um sentimento de separação. Se você sente ser uma pessoa, você está separado da outra pessoa. Se você sente ser alguém, você se vê separado do outro. A forma como o pensamento estabelece esta separação é pela comparação, é pela autoavaliação, é a presença do pensamento que sustenta a comparação, a autoavaliação, aquilo que eu sou e que eu deveria ser ou preciso me tornar. É a presença do pensamento o elemento que sustenta esta separação, esta dualidade, este eu e o não eu. Quando você está em um contato com a natureza, fica muito simples perceber que em alguns momentos esta separação não está. É quando, neste instante, a mente silencia por completo. Toda aquela agitação interna de ocupação com ambição, inveja, ciúme, desejo e medo desaparece. No contato com a natureza, por exemplo, nesse instante, um espaço interno na mente se abre e o sentido do eu não está. Se ele não está, não existe esta dualidade. Então, por que isso não é possível no nosso dia a dia? A resposta é muito básica. Nós estamos condicionados, programados dentro desta mecânica psicológica, desta mecânica psíquica, de sustentar uma identidade presente, lidando com o outro como sendo uma pessoa separada de mim. Então, eu sou uma pessoa e ele é uma outra pessoa. Ele tem o que eu não tenho. Ele conseguiu o que eu não consegui. Aqui está presente esse sentido de separação e, portanto, de dualidade. É a força do hábito,
É um modelo psicológico em que nós temos nos mantido há milênios, como seres humanos, dentro de uma ótica de separação. Está presente a ambição, a inveja, a comparação, a posse, o desejo de ser, de ter e tudo mais. Como podemos pôr fim a isso? Tomando ciência de que tudo isso está vindo de uma reação, de um modelo psicológico que nasce em nós a partir do pensamento condicionado, do pensamento programado, da forma como o nosso cérebro processa pensamentos, colocando um pensador presente, processa sentimentos, colocando alguém nesse sentir, lida com emoções, com sensações, sempre colocando o experimentador, a imaginação de um centro, que é o eu, o mim, a pessoa. Compreender a verdade sobre si mesmo. Isso dissolve esta ideia, esta imagem, esta construção do pensamento, a construção deste eu, deste mim, desta pessoa e, portanto, desta dualidade. Portanto, a base é o autoconhecimento. A verdade se revela no autoconhecimento como ciência de ser, que é meditação. Nós temos diversos vídeos aqui aprofundando a beleza desse encontro com a meditação, com a verdade sobre você. Nós temos a realidade daquilo que é você, se revelando quando você tem ciência da verdade sobre esse mim, sobre esta pessoa que você acredita ser. Tudo isso requer um trabalho de autoconhecimento. Tudo isso requer uma visão de si mesmo. Portanto, quando nós temos a presença da meditação, nos aproximamos da realidade presente, nos aproximamos da vida, da realidade de ser. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver e compreender essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde ao vivo as nossas perguntas e nos ajuda a investigar a raiz dessas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do Mestre. E pegando essa carona com o Mestre de maneira espontânea, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos as nossas mentes e podemos ter um vislumbre real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado eu tenho o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e se torne membro para ter acesso a esses benefícios exclusivos. E nos vemos no próximo vídeo.